Eu Cuido de Rios, episódio 132, hoje com Rafaela Paquete, a quem eu dou as boas-vindas e peço que se apresente. Bom dia. Bom dia, Nelson, bom dia a todos. Quem é Rafaela Paquete? Uma engenheira civil sanitarista que faz parte do corpo docente da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e uma militante, uma voluntária apaixonada pela gestão de recursos hídricos. Muito bem. Como é que isso começou, Rafaela? Olha, isso começou em 2002, com um convite para fazer parte da Câmara Técnica de Criação do Comitê Piabanha. Nessa época, eu estava iniciando meu mestrado em recursos, já era um mestrado na área de recursos hídricos. O meu mestrado era sobre o princípio da precaução como norteador da gestão sustentável das águas, então era todo um trabalho ligado à prevenção, né, e à proteção das águas. E, ao chegar nessa reunião de Câmara Técnica, eu descobri que quem estava à frente de todo o movimento de criação do comitê era um amigo meu de colégio, que era o Paulo Leite. E de lá para cá a gente veio caminhando junto até esse ano ele ir embora morar nas estrelas. E aí, enfim, toda a criação do comitê foi feita de uma forma diversa. Na época, tinha duas formas de você criar um comitê. Ou você tinha uma comissão provisória, ou você criava um consórcio e arrumava patrocínio. A opção do Piabanha foi a opção não financeira, foi a opção da criação da comissão provisória, e essa Câmara Técnica foi responsável por arregimentar toda a documentação para a criação do comitê. Na época, a gente conseguiu a doação do IBGE das cartas cartográficas da região, e foi bastante interessante, porque a secretaria que nos acompanhava recebeu em mídia as cartas do IBGE, só que não nos cedeu a mídia. E aí uma empresa, a GE Selma, daqui de Petrópolis, xerocou as cartas em papel A4. E nós montamos o mapa. Fez um mosaico. Em papel A4, um mosaico. A Andréia, do ICMBio, a Julieta Paiva, que hoje é secretária executiva do comitê, e eu, no chão da Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis, montamos o mapa e traçamos o mapa da bacia, na mão. Né? Enfim, foi uma correria danada, foi E mandamos toda a documentação para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos,
e fomos aprovados de imediato. A documentação estava toda completa, maravilhosa, tudo certinho. Beleza. Missão cumprida. Não. Você já falou, você, o Paulo, esqueci o nome dela que você falou agora. Julieta. Julieta. Quem mais estava nessa frente? Tinha muita gente. Tinha o André Lermontov, da Águas do Imperador, tinha o representante da GE Selma, o pessoal da Werner acompanhava também. A gente rodou a bacia toda na época. A gente fez reuniões itinerantes antes de encaminhar a documentação. Nós passamos em todos os municípios. Aí o Porto também, da SEDAC, também nos deixou, também fazia parte do grupo. Era muita gente, Nelson. Se eu continuar nomeando, eu vou acabar esquecendo alguém, cometendo uma gafe enorme. Mas saímos daqui de Petrópolis em vans e ônibus da prefeitura e rodávamos toda a bacia. Tinha o pessoal da Firjan, o Fábio Loureiro, que foi um grande apoiador, e quem mais, gente? A Mônica. Éramos muitos. Era assim, tipo assim, saía daqui de Petrópolis em torno de 12, 15 pessoas para ir aos outros municípios. Nessa época da criação, eram só os 7 municípios da bacia, né? E começou, depois que a nossa aprovação pelo CERRI passou, começou toda uma luta para que saísse o decreto de criação do comitê. E isso demorou mais que... Foram quase 2 anos, talvez um pouco mais de 2 anos. Nós temos entrado em 2003, o comitê só foi ter o decreto em 2005. Então, foi penoso, porque a gente não entendia o que estava exatamente acontecendo. Na realidade, existia uma incompatibilidade entre a bacia hidrográfica e as regiões hidrográficas que o INEA, na época, que ainda era Serla, queria criar, que o comitê anterior às regiões hidrográficas. E aí começou a haver uma incompatibilidade, e a proposta, na época, era que a gente talvez encampasse o que hoje é o Comitê Rio dos Rios dentro do Piabanha, porque aí se faria um grande comitê da região serrana. Mas aí foi uma coisa que a gente não podia concordar, porque seriam 22 municípios de Petrópolis a São Fidélis, não tinha condição. Não há mobilização possível, né, pela distância. E aí nós concordamos em englobar Carmo, Sapucaia e Sumidouro, que eram 3 municípios drenantes direto para o Paraíba do Sul e que não pertenciam efetivamente a nenhuma bacia que não fosse do Paraíba do Sul. Porque todos os rios da região são drenantes do Paraíba do Sul direto. Então, ok. Tem até uma beirinha de Carmo que ainda ficou para o Rio dos Rios. Mas nós englobamos, aceitamos os 3 municípios, e depois disso, com um esforço enorme do Dr. Mauro Viegas, na época presidente do CERRI, saiu o decreto de criação do Comitê Piabanha. Mas foi uma luta bastante árdua para a gente conseguir que esse decreto fosse assinado pela governadora.
O Paulo foi o primeiro presidente do Piabanha? Paulo foi o primeiro presidente. Uhum. Foi presidente várias gestões. Uhum. Uhum. Né? E foi Paulo, depois foi Porto, depois foi Paulo de novo, depois teve um período pequeno do Flávio, depois Porto, eu acho, de novo, Paulo de novo, até chegar em mim. Tá certo. E agora na Érica. Agora é Érica. Passei o encargo. É interessante que o que me chama a atenção do Piabanha é o período que vocês estabeleceram de mandato de 4 anos, com alternância só da diretoria de 2 em 2 anos. Então, isso, para mim, no meu ponto de vista, eu acho isso interessante porque dá uma perenidade no processo, né? E, de uma certa forma, dá uma continuidade interessante. Eu gostei dessa ideia. E sempre a renovação passa a ser meia renovação, né? Você sempre tem algum membro no diretório que é da gestão anterior, então permite essa continuidade. Eu acredito muito no sistema de recursos hídricos. É uma legislação muito bonita, mas espero sinceramente que a gente consiga estabelecer parâmetros para a gente seguir adiante com todas as necessidades que nós temos hoje, com todo o conhecimento que nós acumulamos até hoje. Porque, digamos o seguinte, quando eu comecei, o que eu entendia de recursos hídricos? Absolutamente nada, a não ser qualidade de água, quantidade de água, calcular uma vazão, tá? Né? Era dentro da engenharia, estritamente engenharia sanitária e hidráulica, não tinha conhecimento de gestão de recursos hídricos. Eu acho que hoje, né, quase 20 anos depois, a gente acumulou um conhecimento que não pode ser perdido. E, ao mesmo tempo, nós temos pela frente o grande desafio da renovação dos quadros dos comitês. E isso me dá muito prazer em saber que existe um movimento do Comitê da Juventude, enfim, não sei exatamente o nome, mas, enfim, você que sabe. Você filmou, você sabe. Que o Marcos Lacerda está capitaneando, que eu acho que é uma excelente iniciativa. No Piabanha, eu já havia proposto na minha gestão da gente criar um comitê jovem, mas não houve pernas para tanto. E a ideia até é realmente a gente trazer o filho do Paulo para coordenar isso e trazendo, né, os jovens das universidades para dentro do comitê. Isso a gente já tem feito, na medida em que a gente promove, né, palestras de mestrandos e doutorandos na capacitação do comitê, e isso vai trazendo gente jovem para dentro do comitê. Vamos ver. Temos o chão aí pela frente.
Interessante que a gente estava falando aqui da rede, do Fórum Nacional de Redes, Rede Nacional do Fórum de Juventudes em Recursos Hídricos. Isso. Foi criado lá no último encontro presencial, em Foz do Iguaçu, e hoje já tem aí uma quantidade significativa de instituições seguidoras, né? Então, comitês de bacias hidrográficas, ONGs, universidades. Então, essa é uma campanha que a gente está aí batendo para que aconteça, né? E a gente precisa realmente trazer esses jovens para esse conhecimento, né? Porque as pessoas, como você também, eu quando comecei, embora engenheiro agrimensor, eu comecei lá no Comitê Guandu, ouvindo falar de Q710, montante, jusante. Meu Deus do céu. Então a gente fica até calado para não falar besteira, né? Com certeza. Quando eu resolvi escrever um livro, eu comecei a escrever esse livro por um glossário de termos. Então, glossário esse que, na tese de doutorado, eu fiz questão também de incluir, porque a gente precisa, de uma certa forma, disseminar conhecimento, né, para mais pessoas, né? É. E eu acho que foi assim, uma coisa muito rica, né, quando você se apropria dessas lógicas, né? E a coisa ganha uma dimensão muito legal, né? E você começa a perceber a importância da água em várias frentes, várias necessidades que ela proporciona, né? Que ela atende, né? Essa é a ideia. A consciência dos usos múltiplos de certa forma, ela é difícil para as pessoas no geral, porque não há o conhecimento do quanto a água é realmente importante. Nós estamos muito acostumados a ter água na torneira, né? E não pensamos muito naqueles que não têm nem a torneira, nem a água para estar canalizada, né? E a gente precisa. O estado do Rio de Janeiro, Nelson, é um estado que, em termos de saneamento, por mais que a gente reclame que falta muita coisa, falta, sim, muita coisa, ainda tem a rede de abastecimento de água é bem grande. A gente não tem tantas pessoas desabastecidas, né? Embora eu saiba, sim, na Baixada Fluminense tem áreas que não têm abastecimento, mas o percentual é muito menor do que em outras regiões do nosso país. Mas, em compensação, a coleta e o tratamento de esgoto ainda é muito deficiente. Nós temos bolsões de pobreza no Estado que implicam realmente em falta de tudo. Falta de água, falta de coleta, tratamento de esgoto, falta de coleta de lixo, drenagem nem se fala. Drenagem falta no país todo. Não tem dúvida nenhuma que a nossa drenagem é insuficiente. Nós já começamos o ano com inúmeros alagamentos e inundações em vários pontos do estado do Rio de Janeiro. Então, é um problema recorrente que a gente não vê no horizonte uma solução imediata. Vai demorar ainda um pouco. Demanda muitos estudos.
para completar a coleta de resíduos sólidos também, né? Porque aí a gente fecha o... Eu falei da coleta de resíduos sólidos, que nas comunidades é precária. Mas pior do que o precário, né? Aonde há a coleta do resíduo sólido, ainda não é o ideal, porque resíduo sólido nunca poderia ser tratado como lixo. Nós precisamos que os resíduos sólidos fossem transformados em energia. Não, isso é péssimo, porque então, você pode reciclar praticamente tudo. E tem uma vertente que a gente quase que não mencionava, mas aí a Covid-19 veio aqui para nos mostrar que é a questão do controle de vetores, né? Então, esse controle de vetores que está envolvido, passa por todas essas outras dimensões de saneamento, né? E hoje ela ficou assim, bastante latente aí com a Covid-19. Né? Então, o controle de vetores é fundamental. Né? E isso tudo é porque a gente meio que não tinha uma visão assim, integrada. Né? Então, a gente estava meio que se atacava uma frente e desconhecia a outra. Na realidade, Nelson, quando você fala em saneamento básico, ficaram os 4 eixos apenas. Mas quando a gente amplia a visão para o saneamento ambiental, aí vem o controle de vetores, vem a qualidade do ar, vem o uso e ocupação do solo, que é fundamental para o saneamento, né? E mais outros itens que compõem o saneamento ambiental, que é o nosso ideal, né, de saneamento. Hoje, se a gente for analisar, dos 4 eixos do saneamento básico, mal e mal a gente tem um, que é o abastecimento de água. E ainda não é universal. Então, o Brasil está muito, 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 muito aquém do que precisa em termos de saneamento para se dar condições de bem-estar e saúde para a população. Aí vem todo mundo falar, porque se tivesse saneamento, se aplicando $1 em saneamento, economiza 4, 5 em saúde. É verdade. Mas e aí? E aí? Como é que você chega nessa universalização quando a política não tem interesse? Né? Nós estamos aí agora frente à concessão, projeto de concessão da SEDAI. Não sabemos do que isso vai dar. Né? Acho que daí o grande estudo que o Fórum Fluminense de Comitês de Bacia fez a respeito do assunto. Acho que nós vamos ter que continuar a estudar. O edital ainda não foi para a rua, aliás, eu nem estou acompanhando, mas eu sei que no final do ano foi adiado, mas deve estar saindo por esses dias, e a gente tem que acompanhar esse edital, tem que acompanhar a licitação e tem que fazer um esforço monumental para fazer parte das entidades de controle social desses contratos. É o grande papel que os comitês têm
trâmite, porque nós não temos um poder, de fato, de fiscalização. Né? Os comitês são órgãos consultivos e deliberativos em certas áreas dos recursos hídricos, mas temos urgência em enquadrarmos nossos corpos hídricos e regulamentarmos isso junto às prefeituras e aos ministérios públicos das diversas regiões, para que a gente possa exigir algum tipo de tratamento adequado àquela classificação. Mas tudo é processo, tudo demanda tempo, né? Demanda dinheiro. Os comitês, alguns têm muito, outros nem tanto. Né? O seu comitê Guandu tem bastante, o Piabanha não tem, quase nada, mas enfim, mas tem o suficiente para fazer monitoramento, que era onde eu queria chegar. Nós precisamos urgentemente, a partir do marco legal da 14.026 de 2020, esse novo marco legal de saneamento, nos movimentarmos para alterar a legislação que nos obriga a aplicar 70% do arrecadado para o setor saneamento em saneamento urbano, o que não faz nenhum sentido. Né? Não faz sentido porque o saneamento urbano é o menos pendente, não é que não seja necessário, é muito necessário, mas saneamento, que eles falam em saneamento urbano, mas é só tratamento, coleta e tratamento de esgoto. E aí nós ficamos presos a essa cláusula, que é a lei estadual, acho que 5.234, uma coisa assim, não sei o número certo não, mas é um número desse. A 4247, enfim, a gente tem esse problema. E é isso que o Fórum Fluminense hoje, bem mais amadurecido, realmente eu gostei do título que você deu à entrevista, porque foi um processo bastante interessante mesmo, que está acontecendo no Fórum Fluminense em consequência do amadurecimento dos próprios comitês. Né? Não, é um processo de duas mãos. Tanto os comitês amadureceram e levam demandas e observações ao Fórum Fluminense, quanto o Fórum Fluminense fornece também demandas e amadurecimento aos comitês. E acho que agora é a hora da gente ir colocando os pingos nos is no nosso Estado e buscando, junto ao Conselho Estadual e ao órgão gestor, né, no caso o INEA, a mudança na nossa legislação, porque nós vamos precisar investir maciçamente em monitoramento para termos o enquadramento e a perenidade desse monitoramento é que nos dá a condição de estabelecer as metas e prazos para o cumprimento do que nós vamos poder ter de rios e corpos hídricos no futuro, de melhorar a qualidade da água, de ampliar a capacidade de vazão dos nossos rios, porque não adianta só pensar assim, nós vamos fazer qualidade de água. Aí tem um filetinho de água correndo porque não tem água mais no rio. Nós temos rios aqui na bacia do Piabanha, a exemplo do rio Quitandinha, que
tirando o período chuvoso, ele praticamente a vazão dele é quase só puramente esgoto. Na época de estiagem não tem vazão de água praticamente do rio. É terrível, terrível. A situação às vezes é crítica. E o que fazer? O que fazer depende de monitoramento, da gente poder ter os dados a tempo e a hora para exigir, né? Aqui alguém está falando do enquadramento junto com a outorga. Sim, a outorga vai ser um instrumento mais efetivo se você tem um enquadramento. Mas, além da outorga, a gente precisa ter a colaboração das atividades liberadas na bacia. Que atividades nós queremos? Que atividades poderão ser liberadas, licenciadas numa bacia de acordo com aquele enquadramento? E é isso que a gente tem que trabalhar nos próximos, eu acredito, nos próximos anos, será a nossa meta trabalhar nisso. Principalmente, fala. Uma coisa interessante é o seguinte, a despeito da enormes perdas que tivemos, né, com essa pandemia, você já falou alguma coisa do Fórum Fluminense, né? O nosso trabalho no Fórum Fluminense no ano passado foi bastante intenso e nós conseguimos trazer várias questões relacionadas à gestão de recursos hídricos do Estado para discussão pormenorizada dentro do fórum, né? Então, a gente que tinha uma dificuldade de se encontrar presencialmente, passamos a ter reuniões, até 2 reuniões por semana, para discutir vários pontos importantes na gestão hídrica do nosso Estado, né? Então, eu destaco a questão do contrato de gestão, né? Foi um momento interessante, que eu vou passar para depois, a gente vai fazer esse comentário. Esse marco do saneamento também foi outro ponto por demais discutido, né? E também a questão dos recursos, né? Então, para ficar em 3, a gente pode meio que pontuar cada um deles. Aí você foi bastante atuante nesse processo. Se puder fazer um comentário aí sobre cada um desses pontos. Aí eu quero aproveitar para dizer o seguinte, outra coisa interessante, a Karina está aqui presente. Karina foi candidata a vereadora no município de Petrópolis, e a gente também sentiu e discutiu isso, a necessidade de envolvimento do segmento político dentro dessa importante atuação dos comitês de bacias hidrográficas, né? Então, passa a bola para a Rafaela. Bom, eu acho que nós vamos ter que começar a fazer contato, né, com os políticos eleitos. Um dos prefeitos eleitos na Bacia do Piabanha é um ex-estagiário do nosso comitê, que é o Guto. Isso é o prefeito de Areal. Poxa, o Gutinho foi nosso estagiário, então vamos torcer para que ele se agregue, né? Enfim, acho que precisamos, sim, precisamos. Infelizmente, Karina não foi eleita e outras pessoas ligadas aos comitês também não se elegeram. Eu acho que são pessoas boas demais, mas, enfim, fica o comentário, mas esquece. Acho que a gente precisa de gente boa na política. A gente vai ter que insistir
em ter pessoas boas na política que sigam em frente e que tenham noção, né, da importância do meio ambiente, da água, já que nós estamos passando por um período absolutamente tenebroso na política ambiental. Mas acho que a gente vai ter, sim, ter uma responsabilidade enorme, e nisso o Fórum Fluminense é o capitaneador desse movimento. Por quê? Porque o Comitê de Bacia, embora esteja mais próximo das prefeituras, ele tem menos força sozinho. E nisso eu lembro muito Paulo Leite falando da importância de fortalecer o Fórum Fluminense. Eu mesma não era uma entusiasta do Fórum Fluminense, enquanto ele só se preocupava em realizar o ECOB para dizer que existia. Hoje eu acho que o ECOB virou um encontro para dentro e para fora do Fórum Fluminense. A importância mudou, né? Na medida em que o ECOB hoje nos capacita, comitês de bacia, com uma bagagem necessária para os membros dos comitês atuarem. Então, eu acho que essa mudança foi fundamental. Ela veio ocorrendo ao longo dos anos, né, e tem sido muito benéfica. E isso me deixa muito contente. E acho que nosso trabalho agora no Fórum Fluminense é justamente fazer essa ponte entre os comitês e a política estadual de recursos hídricos. É atuar mais junto. Embora o Fórum Fluminense não faça parte do sistema estadual de recursos hídricos, e justamente por não fazer parte oficialmente, a gente passa a ter uma independência muito importante quando a gente atua. Quando o presidente do Fórum Fluminense fala em nome dos 9 comitês do Estado, ele tem uma força muito grande. Então, é muito bom até que se permaneça com essa independência, para poder não estar à mercê de correntes políticas. Então, eu acho que tem muita coisa para se fazer, Nelson. Tem muito chão. Nós estudamos, sim, estudamos a legislação, estudamos o marco legal, estudamos o contrato da SEDAI, foram muitas reuniões. O contrato de gestão não foi nas mesmas reuniões, não, teve reunião extra para contrato de gestão. Contrato de gestão nós discutimos e devemos começar, o grupo de acompanhamento do contrato de gestão deve começar ainda agora em janeiro a discutir o próximo aditivo. Já que nós abrimos mão de várias cláusulas para poder ter o contrato de gestão assinado, agora nós temos que providenciar o aditivo. Mas vamos lá. Interessante que, na realidade, e aí eu sou um dos membros lá do grupo de acompanhamento de contrato de gestão do Guandu, e eu me via fragilizado nesse processo, né? Porque a gente falava uma coisa aqui mas o outro não é assim. Então a gente levou tudo isso para o Fórum Fluminense, a gente alinhou todo esse processo e cada um pôde fazer suas defesas nos seus próprios comitês. É bem verdade que a velocidade, né, e a premência, né, em função dos vários atropelos, muitas coisas ficaram de fora, mas
a gente já tem elementos suficientes para dar continuidade nisso aqui durante esse ano, né, para que a gente consiga fazer as operações necessárias. Se houver boa vontade, que eu sei que há dentro do órgão gestor, nós já estamos com muita coisa encaminhada, né? Muita coisa já foi discutida, muita coisa. Então, agora durante esse ano, né, até o meio do ano, a gente encaminhar as mudanças, as propostas, tanto para o órgão gestor como para a nossa delegatária, negociando, para ver o que a gente consegue colocar já para o próximo ano. Acho que é uma área importante, que não pode ficar esquecida. Então, eu acredito que esse ano nós vamos ter muito trabalho ainda. E o fórum vai se reunir, vai continuar se reunindo 2 vezes por semana, enquanto estiver virtual, e acho que vai continuar virtual na maior parte das reuniões. Eu acredito que a pandemia foi terrível, é terrível, né, e vai continuar ainda por um tempo terrível, mas nos facultou esse processo de acompanhamento das reuniões virtualmente e nos mostrou caminhos que todos nós, que temos nossos cabelinhos brancos, tínhamos dúvida, desconhecíamos tantas ferramentas de reunião que foi um aprendizado fantástico esse ano passado. 2020, nós tivemos mais de 100 reuniões em comitê, fórum, e, enfim, nos diversos nos diversos níveis do sistema, e foram muito bem sucedidas. O que às vezes acontecia em reuniões presenciais, em que se não se tinha um quórum expressivo, né, não aconteceu nas reuniões online. Então, eu acredito que a gente vai ter uma mistura nos próximos tempos. Algumas reuniões serão presenciais e outras vão continuar sendo virtuais mesmo, porque facilita muito o não ter o deslocamento, facilita muito a vida das pessoas. Então, vamos em frente. Eu acho que a gente aprendeu muito com essa pandemia. Pena que não é a totalidade das pessoas que compreendem a necessidade da proteção, que quando você se protege, você não está só se protegendo, você está protegendo o outro, né? Nós vimos nesse final de ano uma coisa triste. Como tanta gente foi se aglomerar, foi fazer festa. Deus, são quase 200 mil brasileiros mortos pela pandemia. Não me entra na cabeça que as pessoas não se protejam. É uma opção. Agora, quando você, além de não se proteger, expõe o outro a um perigo que pode levar à morte, é quase que um
uma tentativa de assassinato. Na minha cabeça, é um crime. Quando você não protege o seu próximo. Aí, óbvio que a nossa legislação não vai punir ninguém, já não pune os crimes políticos, a corrupção, que deveria ser punida como crime hediondo, não é? Então, a gente tem muitas mazelas ainda no Brasil para trabalhar. E acho que a sociedade civil e a sociedade em geral tem que pensar. E não é só no Brasil também, não. A gente vê corrupção em todos os países do mundo, a gente vê aglomeração em todos os países, e eu acho que as pessoas não têm muita consciência do que é uma pandemia e do quanto tempo nós teremos ainda que utilizar máscara, utilizar o distanciamento social até todos estarem imunizados. E não se sabe ainda qual é a capacidade de imunização das vacinas, por quanto tempo elas terão efeito. Então, nós conviveremos com o coronavírus ainda durante muito e muito tempo, mesmo que vacinado. Fora as mutações, né? Fora as mutações. Exatamente, não, exatamente, porque o coronavírus tende a ser um vírus tipo influenza que você tem que renovar a tua vacina todo ano, né? Por causa das mutações. Então, realmente não sabemos ainda muita coisa. Acho que ainda tem muito chão para a ciência determinar todas as consequências desse vírus. O conhecimento ainda é de uma parcela pequena do vírus. Então, acho que a gente vai ainda ter muito tempo de aprender a conviver com isso, né? Vamos lá. Muito bem. Vamos voltar para os recursos hídricos. Vamos voltar. Afinal de contas, falando em pandemia, lá, aprender a lavar as mãos, bem lavadas, e precisa ter água para as pessoas poderem se higienizar. Rafaela, algumas pessoas ainda têm dúvida da efetividade das ações dos comitês de bacias hidrográficas. A gente que está no sistema, a gente consegue perceber algumas mudanças e alguns passos significativos, né? Mas o que você teria a dizer para essas pessoas que ainda não acreditam na gestão de recursos hídricos pelos comitês de bacias hidrográficas? Eu diria o seguinte: o processo, e como todo processo, tem avanços e retrocessos. Quem milita, quem está junto ao sistema de gestão de recursos hídricos desde o seu início, sabe que nós avançamos, mas mesmo para a gente gostaria que as coisas acontecessem com mais rapidez. Mas não é assim, porque as pessoas, como voluntárias, elas vão se formando dentro dos comitês. O cabedal de conhecimento que se tem hoje é muito maior que há 18 anos atrás, né?
Então, esse processo é lento. Agora, o mais importante para as pessoas que não acreditam no sistema, elas, quando não acreditam no sistema, para mim, é porque elas não conhecem o sistema. E eu convidaria a todos a participarem. Por quê? Mesmo que você não represente uma instituição, você pode assistir às reuniões. As reuniões são abertas. Então, é muito importante que o maior número de pessoas, independente se são de uma ONG, se são usuários de água, que são vereadores, né, deputados, enfim, que assistam às reuniões. As reuniões... O bom de tudo é que não precisa só assistir, também pode participar, né? Pode falar. Porque eu ia falar isso, porque as pessoas, mesmo que não façam parte da plenária eleita, porque necessitam da representatividade de uma instituição para fazer parte de uma plenária, podem assistir, podem falar, podem até não ter direito a voto, mas na medida em que as pessoas falem, mostrem pontos de vistas diferentes, esses pontos de vista, às vezes, abrem um leque enorme de possibilidades que são muito... Voltamos. Alô? Oi, estou aqui. Deu uma quedazinha. Nelson? Sim, pode falar. Estou te ouvindo. Muito bem-vindas a participar, a darem as suas opiniões. Precisamos, e muito, de todos nesse processo de enquadramento. Quanto mais pessoas enfim, participarem, melhor será o resultado obtido com o enquadramento, né? Porque na medida em que a gente enquadra um corpo hídrico e tem uma meta de atingir uma classe mais restritiva num período de, 5 anos, se a gente conseguir atingir aquele padrão de qualidade em menos tempo, ok, beleza, vamos refazer a nossa meta e atingir mais rápido, e quanto mais nós conseguirmos chegar a corpos hídricos com qualidade de água, em que a vida volte aos nossos rios, né? Porque não é importante a gente ter água com qualidade e quantidade só para nós, seres humanos, mas é muito importante reequilibrar os ecossistemas, né? Recuperar os ecossistemas, porque o desequilíbrio ecológico é causa de muitas doenças e de muitas outras pandemias que poderão vir se nós não tomarmos os devidos cuidados com os ecossistemas. O respeito ao meio ambiente, né? Quando a gente fala de recurso hídrico, às vezes incomoda muito as pessoas a monetarização da água.
a mim incomoda, mas, por outro lado, a gente sabe que as pessoas só dão valor àquilo que dói no bolso. E se a gente conseguir, por meio de informação, educação e divulgação, fazer com que as pessoas participem e entendam o valor da água como água, e entendam que é um recurso finito e importantíssimo para a sobrevivência humana dos ecossistemas e das atividades econômicas, né? Porque não adianta a gente ser só ambientalista, né? O meio ambiente sozinho é muito bom, mas nós não sobrevivemos, né, sem as atividades econômicas. Tudo que tem que caminhar junto, a sustentabilidade é isso. Hein, Rafael? A gente precisa convidar as pessoas para produzirem água. Vamos produzir água. Então, todo o processo de produção tem o necessário investimento para essa produção. Eu acho que se a gente começar a mudar essa lógica, né, vamos produzir água, a gente começa esse processo começa a mudar na mente das pessoas. É o seguinte: para eu produzir, eu preciso investir. Então, isso começa a ter uma conotação diferente. A monetização ela começa a não ser incômoda, entendeu? Penso eu. Também é um processo, como eu falei, é um processo que caminha junto, né, Nelson? É o que eu chamo de educação, informação e formação das pessoas, para que elas entendam, por exemplo, que se eu cimentar todo o meu quintal, porque não vai me dar trabalho, não vai fazer lama, não vou ter que cortar grama, ela está fazendo ou cometendo vários erros. Ela não está permitindo que a água da chuva reabasteça o lençol freático. 2, ela está fazendo com que a água chegue no corpo hídrico muito mais rápido. Ela está contribuindo para aumentar as inundações. Então, se a gente pensar que a gente tem um trabalho imenso para formar a opinião dos cidadãos de todos os nossos municípios, de mostrar que desmatar é um problema grave e que a gente precisa reflorestar a maior parte das nossas terras que estão degradadas, é uma forma de produção de água. Entender o nexo causal de uma inundação é complicado para a maior parte da população, como entender o nexo causal entre a falta de higiene, a falta de saneamento e as doenças. Não é um nexo causal fácil da população entender. Isso é um trabalho que eu acho que os comitês de bacia vão ter que
começar a fazer também. Nós sempre nos preocupamos muito em fazer a educação ambiental. Eu acho que nós vamos ter que aprender a fazer educação para a saúde, porque se a gente conseguir fazer educação para a saúde ambiental, vai ser muito melhor para a população. O entendimento talvez seja mais fácil. E o resultado talvez também seja melhor. Não sei. Eu sou uma entusiasta da educação. Eu acho que esse tripé, educação, saúde e saneamento, ele é tudo que todos os países precisam para atingir a sustentabilidade e atingir o bem-estar da população. Essa é uma visão que eu tenho. E não é só o... Fale. Muito bem. Com isso, a gente chegou aqui a 1h01 de conversa. Passou rápido. Tranquilo. Passou rápido. Aí eu peço para você falar o que você não falou, que gostaria de falar, né? Qual é a sua mensagem para ficar aqui no canal, registrada e tal. A mensagem que eu deixo é essa, o convite a todas as pessoas que tiverem interesse, mesmo aquelas que não tiverem interesse, participarem de algumas reuniões dos comitês de bacia para se informarem a respeito do assunto. E também convoco, né? A Arimateia está aí presente, João. Vamos começar a trabalhar, gente. O fórum tem muita coisa para trabalhar esse ano. Nós temos muito chão de trabalho. Precisamos, os comitês de bacia, fazermos o enquadramento o mais rápido possível e temos que agir em favor da população para que esses contratos de concessão sejam benéficos. E não demonizo a concessão, não. Eu acho que tem coisas boas, tá? Eu moro numa cidade que tem uma concessão, tem coisas excelentes e tem coisas que não são tão boas porque o contrato não é bem feito. Eu acho que as prefeituras precisam estar atentas às cláusulas de contrato para que a população não seja prejudicada. Então, temos muito chão pela frente, vamos ser controle social, já que a lei de saneamento nos faculta a população a fazer o controle social, conclama a população ao controle social, acho que a gente tem que agir e não ficar esperando acontecer as coisas erradas, porque a participação é tudo que a sociedade tem para mudar as imposições que nos são feitas. Eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para não aceitar calados qualquer imposição de nenhum governo. Então, vamos trabalhar, gente. Vamos participar e vamos trabalhar. Trabalhar em favor dos recursos hídricos, em favor do meio ambiente. E da sustentabilidade, sim, porque se a nossa economia também não estiver forte, e ter uma economia forte não significa destruir meio ambiente, muito pelo contrário. Significa preservar recursos para as atuais e futuras gerações. Isso. Como é que tu vê, só para a gente finalizar aqui, como é que você vê a comunicação nesse processo todo? É o que eu falei, educação, informação, comunicação, divulgação é
fundamental. E eu só tenho a agradecer a você, Nelson, por ter criado esse canal, que é esplendoroso. Ele foi fundamental durante esse ano de pandemia e continuará sendo extremamente importante para divulgar as ações dos comitês de bacia e divulgar todo o sistema de recursos hídricos, né? Eu vejo que você é um entusiasta dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O 2030 está aqui na tela. É fundamental, gente. Nós precisamos mudar. A lógica tem que mudar. Porque se não tivermos sustentabilidade, não teremos planeta para a humanidade. É simples assim. O coronavírus é um vírus relativamente pouco letal. Mas o desequilíbrio ecológico pode trazer outros vírus muito mais letais. As arboviroses, na medida em que as matas forem sendo extinguidas, podem vir a ser outras pandemias, e muito mais letais. Então, acho que a comunicação é fundamental. Eu acho que os cientistas brasileiros apresentaram uma grande maturidade durante a pandemia e souberam usar os meios de comunicação para falar à população. Mas ainda eu acho que são poucos os que estão divulgando ciência. A ciência precisa de um reforço no nosso país. Nós temos excelentes pesquisadores em vários institutos, seja a Fiocruz, seja o Vital Brasil, seja o Butantan, seja as universidades. Nós desenvolvemos diversas coisas durante essa pandemia. Eu acho que precisamos divulgar. E acho até, viu, Nelson, uma sugestão, embora o canal seja Eu Cuido de Rios, nós devemos falar mais da saúde dos rios e das pessoas, porque tudo está ligado. Nós não somos seres independentes e superiores como gostamos de nos achar homens superiores a tudo, senhores da natureza. Não, não somos. Somos parte da natureza e sem o respeito mútuo não há sobrevivência. Não há vida possível com qualidade e com saúde. É isso. Bom, quero te agradecer o aceite do convite, agradecer aqui a nossa audiência, as manifestações aqui no chat, né, que é importante também, que vai nos alimentando aqui com perguntas, com posições e tal. Quero agradecer, então, a você que participou aqui. Minha gratidão, Rafaela. Eu que agradeço o convite e a paciência de me ouvirem durante 1 hora e pouco. Muito obrigada, Nelson. Meu carinho a você e o reconhecimento pelo seu trabalho. Até a próxima. Até a próxima.